Pai querido, Deus amado, neste momento, Senhor, nós pedimos ao Senhor graça para poder adentrar na Tua presença, no Santo dos Santos. Meu Deus, neste momento, Pai, pedimos ao Senhor que venha nos revestir com Teu Espírito Santo, para que possamos, meu Deus, aprender da Tua palavra neste momento. Nos dê graça, meu Pai, neste ensinamento, Senhor. Vai preparando o coração de cada irmão, cada irmã que está no seu lar, meu Deus. Assim, meu Deus, participando desta aula através aí da transmissão pelo YouTube, meu Deus. Que venha o Senhor, meu Pai, dar graça em tudo, meu Deus. Seja a Tua presença em nosso meio. É o que nós te pedimos. Assim já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nesta noite, o Senhor nos tem disponibilizado aqui um assunto maravilhoso, de suma importância, para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, para que em tudo nós venhamos prosperar, agradar o nosso Deus e venhamos também a ensinar aqueles que estão ao nosso redor, para que com um bom testemunho nós possamos alcançar almas que venham se render aos pés do nosso Senhor. E nós sabemos que isso só acontece quando nós aprendemos acerca da palavra do Senhor, direcionado pela mesma. Certamente o Senhor estará nos usando e o nome do Senhor em tudo sendo glorificado. Meus queridos irmãos, estamos com uma lição datada do segundo trimestre do ano de 2011, um ano aqui maravilhoso, aonde foi comemorado o centenário das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Então é uma lição mais que especial. E neste trimestre nós temos aqui o comentário do nosso querido pastor, escritor e conferencista, o pastor Elienay Cabral, um instrumento do Senhor. Aqui nós temos aqui comentários valorosos para o nosso crescimento espiritual. E nós iremos justamente adentrar na lição de número 13, a última lição deste segundo trimestre de 2011, que está datado do dia 26 de junho de 2011, que nós temos por tema: Aviva, ó Senhor, a Tua obra. Este é um assunto importante para cada um de nós. Nós, como a Igreja do Senhor, crentes na presença de Deus, temos que estar sempre avivados pela presença do Espírito Santo. Mas nós temos que andar sempre na conformidade, na direção da palavra de Deus. Nós iremos adentrar no nosso texto áureo, que está com base bíblica em Isaías, capítulo de número 44, versículo de número 3. Logo depois, você com paciência no seu lar, você pode meditar neste versículo e nos demais versículos aonde estaremos fazendo uso da palavra do Senhor. Assim nos diz Isaías 44, versículo de número 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Este foi o nosso texto áureo. A nossa verdade prática nos diz assim: o avivamento só é possível quando a Igreja de Cristo se volta ao estudo sistemático e à obediência incondicional da Bíblia Sagrada. Iremos falar justamente a respeito do avivamento. E só é possível através do estudo da palavra do Senhor e também da obediência às Escrituras Sagradas. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 6, o versículo 11 e o versículo 12, e também o versículo 18 e o versículo de número 19. Assim nos diz Atos, capítulo 19, versículo 1. Assim nos diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então?
E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Versículo 11 e o 12 assim nos diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nesta noite o Senhor tem colocado esta palavra, este assunto, como eu disse no início, mas que é importante para que nós venhamos tratar nos dias de hoje, a respeito de avivamento. Nós, como igreja do Senhor, temos que estar sempre avivados, avivado para vencer este mundo, avivado para sempre servir ao Senhor. Servindo ao Senhor, venhamos servir cada dia melhor, venhamos cada dia servir o Senhor com fidelidade e sinceridade. Mas para isso é necessário nós termos sim, sempre a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E nós iniciamos aqui no texto áureo que Isaías escreve dizendo: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Inicialmente nós já vemos aqui neste texto áureo uma promessa de Deus para toda a humanidade em todas as futuras épocas e gerações. Nós observamos que Deus, ele faz uma promessa de derramar do seu Espírito para que a sua igreja pudesse sempre estar vivendo um avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, nós vivemos na presença do Senhor, porque nós temos o Espírito que sempre nos aviva, que sempre nos impulsiona para estar na casa de Deus, aprendendo da palavra e vivendo uma vida íntegra de santidade e fidelidade à sua palavra. Na verdade prática, foi lido que o avivamento só é possível quando a igreja de Cristo se volta ao estudo sistemático da palavra de Deus. Quando a igreja ela se volta a aprender a palavra do Senhor, o estudo organizado, nós sabemos que há avivamento. E também quando a igreja se propõe em seu coração a obedecer às Escrituras Sagradas, nós sabemos que somente através da obediência é possível vir um grande avivamento na vida do crente, na vida da igreja. Mas nós adentraremos aqui em alguns tópicos com seus respectivos subtópicos, para que possamos aprender um pouco mais. E nesse tópico nós iremos falar a respeito do clamor do profeta Abacuque. Anteriormente aqui, no tópico anterior, o pastor comentarista Elienay Cabral, ele nos trouxe aqui justamente a história no tempo do sacerdote Esdra e no tempo justamente também de Neemias, que eles eram contemporâneos. E naquele período, como nós sabemos, Israel passou por um processo muito difícil, mas quando eles voltaram o seu coração à palavra, o Senhor cumpre as promessas, os trazem de volta para Israel, e eles provam de um grande avivamento. Por quê? Porque eles aprenderam da palavra a novamente obedecer os ensinamentos, os estatutos, os mandamentos do nosso Senhor. E quando a pessoa ela aprende, ela coloca em prática, nós sabemos que a presença de Deus é de contínua na sua vida. Por isso, meu irmão, valorize, permaneça sempre na obediência,
para que o Espírito, para que a presença de Deus continuamente permaneça sobre a tua vida. Não dê brecha para que o inimigo venha trabalhar na tua vida, porque aquele que está na dispensação do Espírito certamente agradará o Senhor em tudo. Mas nessa parte, nós iremos tratar a respeito daquele momento, daquela situação aonde se encontrava o profeta Abacuque. Neste período aqui, Judá estava passando por um processo muito difícil. Judá estava passando por um processo de abandono aos ensinamentos do Senhor. Tinha abandonado a correção de Deus, não queria contato com Deus. E nós sabemos que quando uma nação, quando uma pessoa parte por esse caminho, certamente vai sofrer, porque é muito difícil prosseguirmos na caminhada sem Deus, sem a presença do Senhor em nossas vidas. E nesse tópico, vai nos falar a respeito do clamor do profeta Abacuque. No seu primeiro subtópico, vai nos dizer: um homem preocupado com o estado espiritual do seu povo. Aqui nós temos um ensinamento maravilhoso, meus irmãos, que Abacuque, ele não era uma pessoa individualista, mas ele estava pensando no coletivo do povo de Judá. E isso nos ensina que nós não venhamos nos preocupar somente com a nossa vida espiritual, com a nossa vida em comum, mas nós venhamos nos preocupar com um todo, com o coletivo, com o corpo que é a igreja na sua totalidade, para que venham sentir a presença de Deus, sentir a verdadeira presença do Espírito Santo. Inicia o comentarista nos trazendo estas palavras: Abacuque, apesar de seus questionamentos, sempre demonstrou uma fé inabalável na soberania divina. Nós observamos aqui que no livro de Abacuque é um diálogo entre o profeta e Deus. Ele começa até a questionar a Deus a situação que estava vivendo Judá, e Deus traz uma palavra dizendo que haveria de punir a Judá, levantando os caldeus, levantando os babilônios, para de alguma forma oprimir o povo de Judá, para que pudesse voltar o seu coração ao Senhor, para que pudesse se despertar na presença de Deus. Até então o profeta não compreendia por que o Senhor haveria de levantar uma nação que era mais pecadora, mais ímpia do que o povo de Judá naquele período. Mas quando Deus começa a revelar o seu trabalhar, o seu mistério ao profeta, aí sim ele começa a compreender como é que Deus trabalha. E nós sabemos que Deus trabalha de uma forma diferente que nós pensamos, imaginamos ou até mesmo queremos. Deus, ele trabalha do jeito dele. No início nós não compreendemos e talvez no meio não vamos compreender, mas lá na frente nós provaremos do trabalhar, do agir de Deus em nossas vidas. E lá na frente nós saberemos que Deus estava trabalhando de uma forma perfeita. Por isso, meu irmão, você não está vendo o trabalhar de Deus agora, mas tenha certeza que Deus, ele trabalha em favor da tua vida. E era isso que Deus estava fazendo com o povo de Judá naquele período. Diz mais: o profeta de Deus tinha ele consciência do pecado do seu povo e do juízo que estava prestes a abater-se sobre a sua gente. O interessante que Abacuque, ele sabia, ele tinha plena consciência do pecado de Judá. Ele não tentou encobrir, ele não tentou esconder o pecado de Judá, o pecado dos seus pais, o seu pecado. Muito pelo contrário, ele tinha consciência disso. E ele sabia que o juízo de Deus haveria de vir, porque estava escrito na palavra que isto haveria de acontecer se o povo abandonasse os ensinamentos, abandonasse a palavra do Senhor. E isso, para Abacuque, ele sabia que haveria de acontecer. Mas lá na frente ele diz, o que isso significa? Somente um avivamento poderia salvar a casa de Judá de uma tragédia nacional. Ele vendo aquela situação deplorável, decadente e terrível a qual Judá estava passando, ele sabia que ele não poderia fazer nada
a força dele não poderia mudar aquela situação, mas ele tinha a plena certeza e convicção que somente Deus poderia mudar o quadro de Judá. Somente Deus poderia derramar um grande avivamento, um grande despertamento para aquele povo, para que o coração daquele povo pudesse voltar a ser contrito e quebrantado na presença de Deus. Somente o Espírito de Deus poderia fazer esta obra. E é isso que Abacuque ele começa a falar com o Senhor. Observamos que na oração do capítulo 3, no versículo 2, ele começa a dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Inicialmente ele começa dizendo que ouviu a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor gerou temor ao seu coração. E Abacuque ele começa a dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E diz mais lá na frente: na ira lembra-te da misericórdia. Ele começa a pedir a Deus: Senhor, só o Senhor pode mudar essa situação. Por isso eu peço ao Senhor que derrama de um grande avivamento, para que Judá não venha passar pela situação futura que há de acontecer. Mas nós sabemos a história, e nesse estudo nós compreenderemos que Deus trabalha de uma forma perfeita para ensinar o seu povo a como seguir os seus ensinamentos. E diz mais: por isso clama ao Senhor para que desperte a sua obra, enquanto ainda havia uma esperança. Abacuque ele tinha esse pensamento: ainda há esperança. E nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Muitas pessoas dizem: não tem mais jeito, não tem como é mais a situação ser modificada. E pelo homem verdadeiramente não pode, mas por Deus ainda há esperança. Há esperança para a humanidade, porque se não tivesse esperança, Jesus Cristo já teria vindo, já teria arrebatado a igreja, já tinha levado o seu povo, já tinha tudo se findado sobre a face da terra. Mas se ainda o Espírito Santo de Deus está sobre a face da terra, trabalhando no coração do ser humano, porque ainda há esperança para a humanidade, ainda há esperança de um grande avivamento na igreja do Senhor sobre a face da terra. Mas nesse ensinamento aqui, o profeta nos traz algo de maravilhoso, e o comentarista aqui nos traz duas situações que nós como igreja temos que colocar em prática. Primeiro ele vai dizer que clamemos e intercedamos por nosso povo. Duas situações que a igreja ela tem que fazer para que o avivamento venha acontecer, para que a igreja venha estar sempre avivada. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses, meu irmão. É muito diferente avivamento de movimentos. Muitas pessoas têm confundido o movimento com avivamento, achando que é um certo movimento, achando que é barulho, que é zoada, que euforia, aquilo é avivamento. E avivamento não é assim. Avivamento é a presença do Senhor, é a presença do seu Espírito trabalhando no coração do ser humano. Há avivamento quando há arrependimento, há abandono de seus pecados, há confissão de pecados, há uma vida de santidade, há uma vida de obediência, há uma vida de comunhão com o Senhor. Aí sim há o avivamento na vida da igreja. E uma igreja avivada, a igreja ora, a igreja busca, a igreja se preocupa com o seu próximo, a igreja está sempre fazendo o querer do Senhor. Mas muitos movimentos nós vemos aí que não tem nada a ver com o verdadeiro avivamento que as escrituras sagradas nos ensinam. Tenha certeza que pula-pula não é sinal perfeito, preciso e o único sinal do avivamento. Não, uma pessoa avivada é uma pessoa que vive na fidelidade, uma igreja que é avivada, está na obediência à palavra do Senhor, que se afasta do pecado e não se contamina com este mundo. Louvado seja Deus. E nós como igreja, nós temos que clamar e interceder pelo povo, pela igreja e por todo o globo terrestre, falando das pessoas para que Jesus venha fazer uma obra maravilhosa. Pois bem, o ensinamento aqui de Abacuque nesse primeiro tópico é que nós venhamos a preocupar com o nosso próximo. E no segundo subtópico nos diz: a restauração virá. Mesmo em meio a lutas e adversidades, Abacuque sabe que o Deus que livrara Israel no passado agirá mais uma vez trazendo salvação
no presente. Meus irmãos, aqui nós temos que ter sempre a esperança do Senhor, está sempre avivando a sua obra. Eu acho interessante que no decorrer dessa tarde eu estava meditando um pouco a respeito do avivamento que aconteceu na Rua Azusa, precisamente lá na Califórnia, em Los Angeles, naquele movimento que marcou a história, que justamente marcou o nosso Brasil, que marcou a história da igreja, a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Só foi possível a implantação justamente por causa daquele grande avivamento que aconteceu na Rua Azusa, nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, na cidade de Los Angeles. Nós vamos ver que em um lugar muito simples, Deus trabalhou, e é isso que o Senhor faz. O Senhor trabalha na simplicidade. Vamos ver que um homem, a qual era pastor, era um homem muito simples. Ele era um afrodescendente, um afro-americano. Era uma pessoa muito simples, e o Senhor trabalhou na vida dele para que viesse a marcar a história dos Estados Unidos, a marcar a história do movimento pentecostal aqui no Brasil e em todo o mundo. Vamos ver que o Senhor lá trabalhou em um lugar simples, em uma igreja adaptada, onde até anteriormente era utilizado como armazém, era utilizado como currais de animais. Mas o Senhor foi naquele lugar que o Senhor derramou do seu poder, derramou do seu Espírito, e aquele povo sentiram a presença de Deus, e cheio do Espírito foram impulsionados a fazer a obra de Deus. Tanto é que aqueles dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, cheios do Espírito Santo, são direcionados a virem pregar a palavra de Deus aqui na nossa nação Brasil. E nós sabemos a história, que vindo aqui, Deus derramou da sua graça, e nós estamos aqui por causa justamente deste avivamento que se iniciou lá na Rua Azusa, e Deus é maravilhoso para fazer da mesma forma, não tenho dúvida acerca disso. Nos diz a palavra: em seu coração havia plena certeza de que um remanescente fiel não haveria de perecer diante da Babilônia ou de Babilônia. Vamos ver que Abacuque, ele tinha em seu coração, e ele sabia que haveria em Judá, tinha um remanescente que ainda tinha o seu coração voltado à adoração ao Senhor. Abacuque não tinha dúvida a respeito disso, e ele sabia que Deus já tinha trabalhado no passado sobre a nação de Israel, e haveria de trabalhar no presente para mudar o quadro espiritual a qual aquele povo estava passando. Aquele povo haveria de sentir novamente a presença do Senhor, embora fosse passar por uma situação muito difícil, como não é difícil nós compararmos com os dias de hoje. Estamos passando por uma situação não igual, mas uma situação que nós podemos colocar como exemplo. Estamos passando uma luta, dificuldade muito grande neste período sobre a face da terra, mas nós sabemos que Deus tem um propósito, e eu creio que o propósito é de um grande avivamento sobre a sua igreja na terra. Era tanto que Abacuque, ele tinha uma grande convicção, e essa convicção lhe trazia uma grande alegria e um bom ânimo de que Deus mudaria aquela situação de Judá. É tanto que ele escreve no capítulo 3, no versículo 18, dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Em tudo, Abacuque estava dando graças ao Senhor, ele estava exaltando o nome do Senhor, e ele estava oferecendo o louvor a Deus pela salvação, pela presença sobre a sua vida, e de que o Senhor haveria de restaurar, ajudar e trazer de volta para o seu lugar, para servir, celebrar e adorar ao Senhor. No terceiro subtópico nos diz assim: avivamento gera mudança de vida. Meus irmãos, uma pessoa que é avivada, ela tem uma vida totalmente diferente. Ela não anda conforme o mundo anda, ela não pensa conforme o mundo pensa, ela não faz o que o mundo quer que ela venha a fazer. Essa é a diferença de um crente em uma igreja avivada. Ela não anda segundo os padrões deste mundo, segundo a conduta deste mundo, mas ela anda conforme a direção da palavra do Senhor. Então, avivamento gera mudança de vida. Abacuque estava ciente de que o povo pecara contra o Senhor. Ele sabia que havia injustiça, ele sabia que havia violência,
Ele sabia que havia idolatria entre o povo de Deus. Temos as referências bíblicas aqui de tudo isso que Abacuque falou, tudo isso que Abacuque tinha ciência. Por consequente, fazia-se urgente uma mudança de vida entre os filhos de Israel. Então, o profeta clama por um avivamento, pois somente o Espírito Santo poderia quebrantar aqueles corações e levá-los a arrepender de suas iniquidades. Observamos que aqui a prática do povo de Judá naquele período era terrível, meus irmãos. Havia violência, havia injustiça, havia idolatria, havia prostituição, havia mentira, havia o roubo, havia a promiscuidade, havia todo tipo de prática reprovada pelo nosso Deus. E Abacuque sabia que era urgente mesmo uma mudança de pensamento, uma mudança na ideologia daquele povo. Aquele povo não podia seguir com aquelas ideias, com aquelas práticas, porque daquela forma certamente não estava, e com certeza não estava agradando ao Senhor. E é por isso que ele escreve aqui dizendo ao comentarista, ele diz: era preciso confissão e abandono dos pecados para que viesse a se reconciliar com o Senhor. Meus irmãos, não adianta, muitas pessoas têm um pensamento totalmente diferente, acham que estando em pecado tem comunhão com Deus. Esse ensinamento é bem claro. Não existe pessoas que estão no meio do pecado, está na mentira, está na prostituição, está em todas as práticas que a Bíblia nos mostra aqui que não agrada a Deus, e as pessoas acham que está cheio da presença, está cheio do poder, está pulando de um lado para o outro e acham que estão avivados. Meus irmãos, nada a ver. O ensinamento bíblico aqui nos mostra que é totalmente diferente. Precisa arrepender, precisa ter confissão, precisa ter abandono de pecado, para que a pessoa verdadeiramente, para que o crente, para que a igreja verdadeiramente venha a ser cheia da presença do Senhor, venha a ser movida e direcionada pelo nosso Deus. E era isso que acontecia em Judá na época, e Abacuque tinha ciência disso. Por isso ele pedia ao Senhor para que pudesse mudar o quadro de Judá na época. E diz mais: a semelhança de Abacuque, clamemos a Deus para que a igreja destes últimos dias empenhe-se por uma vida de justiça, pureza, santidade, e assim venha desfrutar de um genuíno avivamento. Olha que ensinamento maravilhoso, irmãos, que nós, como igreja do Senhor, desses últimos dias, que venhamos ter uma vida de justiça, venhamos ter uma vida de pureza, venhamos ter uma vida de santidade na presença do Senhor, para que somente por este caminho possamos verdadeiramente sentir o verdadeiro e genuíno avivamento sobre as nossas vidas. Que ensinamento lindo e maravilhoso. Nós temos essa referência aqui em 1 João capítulo 1, versículo 9. Vamos seguindo aqui para o próximo tópico. É tempo de buscar a face do Senhor. Nós vemos no período, irmãos, que nós temos que abrir mão do materialismo, das coisas deste mundo, do que o mundo tem oferecido, e temos que voltar o nosso pensamento, a primícia do nosso pensamento, sempre no Senhor, na sua obra, no seu querer, naquilo que Ele tem confiado em nossas mãos, que venhamos fazer cada dia melhor, para que o nosso Deus venha se agradar das nossas vidas. Então, venhamos a buscar sempre a presença do Senhor, acima de tudo e acima de todas as coisas. Por isso, neste tópico iremos aprender, é tempo de buscar a face de Deus. No primeiro subtópico fala, buscando e conhecendo a Deus. Muitos, por estarem interessados apenas em milagres, curas e prosperidade material, já não busca a Deus pelo que Ele é. Olha que situação que o comentarista, pastor Elienay Cabral aqui nos coloca. Muitas pessoas estão muito envolvidas com isso, e não é diferente igual nós vemos nos dias de hoje. Muitas pessoas que estão se voltando somente para receber, somente para ter, somente para conquistar.
somente para usufruir de todos esses prazeres materiais. Muitas pessoas têm focado nisso, mas não têm se preocupado em conhecer a Deus pelo que Ele é, pelo que a sua glória é. Muitas pessoas têm procurado muito milagres, têm se preocupado em querer curas, têm preocupado com o materialismo, e por isso não têm se preocupado com o que é mais importante, que é buscar a presença de Deus, que é fazer a obra de Deus, que é procurar servir a Deus nesta terra, para que possa receber uma recompensa incorruptível naquele grande e glorioso dia. Que venhamos seguir por este caminho, meus irmãos, não venhamos nos apegar com o que é, aleluia, perecível, com o que há de ficar sobre esta terra. Venhamos nos preocupar com o que é eterno, isso que é o mais importante. Venhamos a preocupar em agradar aquele que nos chamou, que nos tirou deste mundo, que nos lavou com o seu sangue e nos colocou na sua maravilhosa presença. Venhamos preocupar em conhecer este Deus e fazer a sua vontade em tudo. Diz mais, na verdade, não querem conhecer a Deus, mas somente barganhar com o Senhor. É isso que nós falamos. Muitas pessoas só quer. É o que dizem um ditado: venha a nós, vosso reino nada. E não é assim que tem que ser, mas que venhamos sim fazer tudo para agradar a Deus. Somos servos e por isso nós temos que fazer para o nosso Senhor. A Bíblia, contudo, através do profeta Oséias, ensina-nos que devemos agir piedosamente. Este versículo aqui de Oséias, ele é maravilhoso, quando nos fala a respeito de nós conhecermos, seguirmos em conhecermos, prossigamos em conhecer a Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôndia que rega a terra. Olha o que o profeta aqui nos ensina: que venhamos a conhecer e a prosseguir cada dia mais e mais em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nós só conhecemos ao Senhor através do conhecimento nas Escrituras Sagradas, porque a revelação sobre Deus está nas Escrituras Sagradas, está no estudo bíblico, está na ministração da palavra. O foco sempre é a palavra. Meus irmãos, não fique com o movimento, mas fique com a palavra. É a palavra que nos leva para habitar as mansões celestiais, e não o movimento, não essas coisas que o povo diz que é avivamento. Avivamento é diferente de movimento. Louvado seja Deus. Nos diz mais aqui adiante, louvado seja Deus. A palavra nos diz que possamos ter fome e sede de Deus. Se nos achegarmos a Ele, certamente Ele a nós se achegará. Interessante que esse ensinamento aqui nos leva para que nós venhamos se aproximar de Deus, procurar a Deus, que Deus, Ele se aproxima de nós. Quando disponibilizamos em nosso coração de se aproximar de Deus, Ele também vem até nós. Por isso nós como igreja viemos estar sempre na busca, na oração, no temor à sua palavra. Fazendo isso, tenha certeza que a presença de Deus há de vir sobre a nossa vida, e nós sentiremos a sua graça onde nós estivermos. No terceiro, eu vou pular aqui para o terceiro subtópico, porque eu não vou pegar o segundo tópico, que está ali na direção do terceiro, que vai nos dizer a respeito de confessando e abandonando os pecados. Para que venhamos buscar a face de Deus, é necessário confessar e abandonar os pecados. No início aqui eu já falei a respeito disso, da confissão, e venhamos a cada dia abandonar o pecado, a prática pecaminosa, abandonar os pensamentos pecaminosos, tudo aquilo que não agrada a Deus, venhamos jogar
abandonar e não querer mais contato. E é isso que a palavra do Senhor nos fala. A igreja, o povo, quando abandona, quando confessa o pecado, quando não quer ter mais contato com o pecado, tenha certeza que o Espírito de Deus, a presença de Deus sobrevirá e verdadeiramente será um povo sempre avivado na sua presença e sempre terá experiências com Deus. Nos diz assim, mostra-nos a Bíblia que os avivamentos experimentados pelo povo de Deus foram marcados por contrição, confissão e abandono de pecados e principalmente pela volta à palavra de Deus. E aqui, nesse ensinamento aqui, o Senhor já me direciona, quando fala aqui que para que possa ter o avivamento, o povo tem que voltar à palavra de Deus. E foi isso que aconteceu no período do rei Josias. Até então, sendo ele muito jovem, ele se assenta no trono de Judá para governar aquele povo, aquela nação. Então, vamos ver que ele deseja em seu coração restaurar o templo. Então ele dá a ordem para que o sacerdote da época, Ilquias, viesse liderar aquela restauração no templo. Então, o sacerdote Ilquias começa a empreitar aquela obra, e de repente, na permissão de Deus, ele encontra o livro da lei, e quando pega aquele livro, traz até o rei Josias, e começa a ler o querer e a vontade de Deus, para que o povo venha andar conforme o seu querer. E quando ele ouve aquelas palavras, a palavra do Senhor diz que o coração dele se quebrantou, ele entrou numa situação de temor na presença do Senhor, que chegou a rasgar as suas vestes, entrar em pranto e desespero, porque ele sabia que o povo tinha pecado e estava de contínuo no pecado, não fazendo aquilo que agradava a Deus. Mas a atitude de Josias foi uma atitude que nós temos que ter. Ele convoca o povo, lê a palavra, ensina o povo agora sendo ensinado, o povo se arrepende dos seus pecados, e o povo volta o seu coração a Deus. E quando acontece isso, pelo conhecimento da palavra, o texto bíblico vai dizer que o povo agora começa a celebrar a Deus, conforme as escrituras tinham lhes ensinado, e de repente aquele povo sente a presença de Deus, coisas maravilhosas acontecem naquele período, no tempo do governo do rei Josias. Mas isso só foi a acontecer, por quê? Porque o povo voltou seu coração a ouvir, a aprender acerca da palavra. Por isso que Satanás ele investe pesado contra o ensinamento da igreja, contra os cultos de doutrina, de ensinamento, o momento em que para ouvir a palavra, para ser instruído na palavra do Senhor. Ele não quer que o povo ouve, que o povo venha a aprender, porque quando o povo aprende, não pratica mais o erro, porque sabe que aquilo não agrada ao Senhor. E foi isso que o povo de Judá fez. Quando aprendeu, procurou andar e fazer uma aliança com Deus, para que pudesse fazer aquilo que viesse a agradar ao Senhor. Interessante que aqui diz mais na frente, sem corações contritos e quebrantados, não há avivamento. Deus revela-se compassivo e misericordioso com aqueles que o buscam, e arrepende-se de seus pecados e iniquidade. Olha como é que Deus se apresenta a uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que confessa o seu nome. A palavra diz que Deus ele é compassivo e misericordioso para com aqueles que buscam ao Senhor, confessa as suas falhas e abandona toda a sua vil maneira de viver. Meus irmãos, venhamos a cada dia estar buscando a presença do Senhor com sinceridade e fidelidade. Nós temos aqui ensinamentos maravilhosos, que nos ensina a cada dia a agradar ao Senhor, que nos ensina a cada dia a afastar da aparência do mal, a afastar do pecado, a afastar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, mas que venhamos ouvir e fazer como o salmista ele escreve: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Venhamos esconder, venhamos guardar, venhamos prezar pela palavra do Senhor e colocar no nosso coração, para que não venhamos nós a pecar, a falhar
contra o Senhor. E aquele que guarda a palavra, aquele que vive a palavra, ele agrada a Deus. E certamente Deus derramará de um grande avivamento. Tenha certeza que a obra do Senhor não ficará sem ser avivada. Deus sempre trabalha por um grande avivamento, para que a sua igreja venha bater de frente com o reino das trevas, para que a igreja venha cada dia tomar posição, aleluias, de instrumento para pregar a palavra, para falar de Jesus, para que as almas venham ser libertas e transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Sempre digo, fique com a palavra de Deus, sempre fique com a perfeição das escrituras sagradas, e não vai pela a imaginação, a ideologia do homem, mas sempre fique com as escrituras sagradas, porque é daqui que está a vida, é aqui que tem a revelação da vida, é daqui que está a revelação do nosso futuro glorioso e maravilhoso na presença do nosso Senhor. E aqui nós iremos finalizar, não iremos seguir mais adiante nessa lição maravilhosa que justamente falou a respeito deste movimento pentecostal. Nesta lição aqui desse segundo trimestre de 2011 é tratado justamente este foco do movimento pentecostal. Iniciou no dia de Pentecostes, no Atos 2, e está até nos dias de hoje, graças à bondade, à misericórdia, à fidelidade do nosso Deus para com nós. Não somos merecedores, mas pelo seu amor, Deus tem derramado do seu Espírito sobre as nossas vidas. Venhamos a valorizar a presença, venhamos valorizar a cada dia as oportunidades que Deus tem nos concedido de estarmos na sua presença, e venhamos a cada dia servir ao Senhor, e sempre servindo Ele melhor, bem, para a glória do seu santo, maravilhoso e eterno nome. Mais uma vez aqui agradecendo esta oportunidade, este momento. Na realidade era o presbítero Cássio Clay para trazer a lição, lecionar nesta noite, mas ele assim pediu para que pudesse estar ajudando ele hoje, e aqui nós estamos, né, meus irmãos? E Jesus é bom, que tem nos dado graça, tem nos dado força, e nós estamos alegres por tudo. Vamos finalizar orando e agradecendo a Deus pela sua misericórdia sobre cada um de nós. Oremos assim: Deus querido, Pai santo, Deus amado, já te louvo, meu Deus, por mais esta lição que o Senhor deu graça, meu Pai, para transmitir, meu Deus. Tudo que teve aqui, meu Pai, eu louvo ao Senhor, que eu tenho certeza que foi na direção do Teu Espírito, meu Senhor. Eu tenho certeza que esta palavra adentrou nos corações, meu Pai, de cada ouvinte nesta noite, meu Pai. E que cada um daqui, meu Pai, saiu aprendendo um pouco mais da Tua palavra, para que possa, meu Pai, verdadeiramente sentir, meu Pai, o grande avivamento, a Tua presença, que é o mais importante em nossas vidas, Senhor. Que não venha, meu Pai, ser enganado com os movimentos, meu Pai, deste mundo, mas sempre ficar com aquilo a qual a Tua palavra tem nos revelado, meu Deus. Que não venhamos ser enganados, meu Pai, com os falsos profetas, com os falsos pregadores, mas sempre ficar, meu Pai, com a Tua palavra, que é aqui que está a revelação da vida para cada um de nós. Meu Deus, continua abençoando a obra, continua abençoando, meu Deus, os professores, meu Deus, ontem, dia dos professores, e aqui, meu Pai, eu apresento, meu Pai, todo o corpo docente, meu Pai, deste campo, Senhor, vai dando graça, força a todos os professores, meu Pai, toda a nossa liderança, meu Pai, diretoria, meu Deus, toda a membrazia, Senhor, todos colocamos nas Tuas mãos, meu Deus. Nos livra de todo mal, nos cobre com Teu sangue, salva, meu Pai, a face da terra, salva as pessoas por bondade e misericórdia. Nós te pedimos, meu Pai, nos aviva sempre para que possamos te servir e te adorar. É o que nós te pedimos assim, e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E fica aqui a paz do Senhor, e que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.